Falo também sobre o Flamengo de olho em Matheus Pereira, o meio atacante, grande destaque do Cruzeiro. Falo sobre as dívidas do Flamengo na comparação com o Timão, uma lavada desleal a favor do rubro-negro. Já no Palmeiras, Leila Pereira decidiu responder sobre um possível acordo com o Gabigol. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Para falar sobre as diferenças gritantes entre Flamengo e Corinthians no que diz respeito às dívidas. Os dois clubes mais populares do país são também aqueles que mais arrecadam. Flamengo há 3 temporadas ganha acima de 1 bilhão de receita por ano. Corinthians conseguiu atingir essa meta na temporada de 2023. Mas, quando o assunto é dívida, não há comparação. O Flamengo fechou a temporada passada com apenas 48 milhões de reais de pendências. Desses 48 milhões, nenhum centavo é de dívida bancária. Já o Corinthians está perto de 2 bilhões de reais de dívidas. Para ser mais preciso, 1 bilhão 960 milhões de reais. Uma baita grana em dívidas bancárias, e as dívidas a curto prazo, aquelas que precisam ser pagas em no máximo um ano, equivalem a mais ou menos 400 milhões de reais. Só para completar sobre as dívidas do Corinthians, 1 bilhão 260 milhões são dívidas do clube, outros 703 milhões são dívidas relacionadas ao estádio. E é especialmente por causa disso que Flamengo e Corinthians se colocam numa situação extremamente diferente, em que o Flamengo é capaz de ter a maior folha salarial do país sem atrasar nem sequer um centavo e ser extremamente competitivo dentro de campo. Já o Corinthians tem uma das 5 folhas mais altas do país, mas não consegue ser competitivo há bastante tempo. Para piorar, atrasa esses pagamentos de salários, direitos de imagem, perde jogadores de graça, vê vários dos seus atletas entrarem na justiça e o bolo de processos vai aumentando e garantindo ainda mais problemas ao Timão a médio e longo prazo. Hoje a diferença financeira entre ambos é gigante, extremamente favorável ao Flamengo em detrimento do Corinthians. E você, o que pensa sobre o tema? Hora de falar sobre uma bomba divulgada pelo Everton Guimarães, o apresentador do programa Os Donos da Bola, lá da TV Bandeirantes de Minas, afirma que o Flamengo monitora de perto a situação do Matheus Pereira, jogador de 27 anos de idade que pertence ao Al Hilal e está emprestado ao Cruzeiro até a metade do ano. Matheus Pereira já se declarou cruzeirense fanático e tem feito o maior esforço para que ele possa ficar em definitivo. O problema é a parte financeira. O Al Hilal exige 12 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 67 milhões de reais. Desde que comprou o Cruzeiro, o Ronaldo nunca chegou perto de fazer um investimento desse tamanho. Pedrinho BH, que é um dos investidores do Cruzeiro, velho parceiro, já se comprometeu a ajudar com parte desses pagamentos, mas ainda não há um acordo entre o Al Hilal e o Cruzeiro pela compra do jogador. Matheus Pereira, que nessa temporada tem 16 jogos, 2 gols e 7 assistências, diante do talento que tem, caberia no meio campo do Flamengo, ainda que a gente observe um meio campo com Arrascaeta, com De La Cruz, entre outros jogadores. Vale a lembrança de que o Flamengo sempre monitora e observa as opções e as alternativas do mercado. Acho que seria uma baita operação caso o Flamengo consiga concretizar esse negócio. Só para arrematar, destacar uma entrevista que o Matheus Pereira deu nos últimos dias, que foi recentemente publicada ao Players Tribune. Ele admite que já se envolveu com drogas, já sofreu com depressão, já cogitou inclusive se suicidar. Coisa acabou mudando a partir do momento em que ele volta ao Brasil para jogar no Cruzeiro, seu clube do coração. História bem bacana de vida do Matheus Pereira. Qualquer dia a gente pode pensar inclusive em fazer um vídeo específico sobre a vida do Matheus Pereira. Queria até perguntar para você se esses vídeos biográficos que contam a vida dos atletas seria algo interessante para você assistir aqui no canal do Nicola. Use o espaço para comentário e diga o que você pensa sobre o tema, beleza? E vamos seguir falando do grande jogo desse final de semana, Palmeiras e Flamengo. É o grande jogo da rodada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois apontados como os maiores favoritos ao título são os times que das últimas 8 edições de Campeonato Brasileiro ganharam 6, né? Os times
dominantes no futebol brasileiro, ganharam 4 das últimas 5 edições da Libertadores. E nesse atual campeonato, Flamengo com 2 vitórias em 2 jogos. Palmeiras estreou com vitória, perdeu o segundo jogo para o Internacional. Se enfrentam no estádio do Palmeiras nesse final de semana. Então, um confronto direto, claro, comecinho do campeonato, mas um confronto direto, Palmeiras e Flamengo. É um comecinho, mas, por exemplo, se o Flamengo ganha, o Flamengo vai a 9 e o Palmeiras fica com 3. Abre 6 pontos. Tem muito campeonato pela frente, mas, claro, é um duelo entre equipes que eu acredito que vão perder pouco no campeonato, né? Por isso que eu vejo como um confronto importante, né, o início do campeonato. Palmeiras que depois terá um clássico contra o São Paulo na outra segunda-feira no Morumbi. Vampeta, esse clássico Palmeiras e Flamengo é um clássico entre os 2 grandes times do futebol sul-americano dos últimos anos, times que têm dominado o continente, né, não só o campeonato nacional. Esse jogo de domingo, você acha que tem algum impacto a derrota do Palmeiras no meio de semana, uma derrota em casa para o Inter? Aumenta uma necessidade de vitória contra o Flamengo? Como que você vê esse duelo no próximo domingo? Você vê, Bruno, que entre essas 2 equipes, só o Atlético Mineiro se meteu ali e o Atlético Paranaense, né? O sul-americano e o Atlético o brasileiro, né? Agora o Fluminense ganhou. O Fluminense também, Sempre das 2 equipes. E 2 treinadores que perdem pouco, né? A gente tá falando que o Flamengo na temporada passada perdeu em torno de 20 jogos, né? O Palmeiras também na temporada passada perdeu mais do que perdia nos últimos anos. Não foi essa enxurrada de derrotas que o Flamengo teve de 20. 2 treinadores que vão querer conquistar, por mais falar, não dá para conquistar tudo, mas duvido chegar dentro do plantel e falar, ó, vamos abrir mão disso aqui, vamos abrir mão daquilo, porque são competitivos. E não é muleta, não. Tem tudo para dar um 0-0. Acho que vai um jogo para empate. Eles não perdem. Então, é um começo de campeonato. Não é absurdo dar um empate. Sim. Aquilo que você fala, né? O Tite, ele vai carregar esse negócio de retranqueiro, a seleção jogava para frente. Sim. Você mesmo fala, mas todo mundo pensa no Tite como um treinador que não joga ofensivo. Olha o time do Flamengo como ele joga, olha o time da seleção como ele jogava. Lá no Corinthians, na última passagem. Então, mas pegou aquela parada lá de trás, que nem eu dei uma cambalhota na rampa, o pessoal fala assim, Vampeta é bêbado. Quem já me viu bêbado aonde? Mas quando eu tomo meu gorozinho, que é de lei, né? Pô, saiu o pacote. Quando saiu o pacote aqui, pago a pensão, sobe alguma coisinha, tomo um rabo de galo, fico tranquilinho. Então fica aquele negócio que ele vai. Lembra que eu falei? Você tá bêbado o dia inteiro, né? Sextou, tava trabalhando de treinador na 4ª divisão de futebol paulista. Eu ia pros jogos lá em Santa Cruz do Rio Pardo, o cara pegava um melhor, aperta seu bêbado, diga pai. Que infeliz, 10 horas da manhã, vai cuidar da sua esposa, vai ver a Premier League, pô, tá vendo aí? 4ª divisão pra ficar me xingando. Pô, a Premier League, La Liga, o cara 10 horas da manhã com o megafone em cima de uma laje. Ô seu bêbado! Se você. O estádio tinha 10 pessoas, dá pra escutar bem, pô. Precisa isso? Aí ia jogar contra. Professor, ia jogar contra o. Aqui contra. Eu ia jogar na 4ª divisão, as faixas. De Guarulhos. Voltamos ao rádio. Voltou? O rádio perdeu isso aí? Perdeu. Como fala? Aperta seu bêbado. Então, o cara carrega, às vezes, essa fama. O Atibaia, eu fui jogar contra o Atibaia, a torcida do Atibaia, 5 caras com a faixa de cabeça pra baixo, do Atibaia. Aí eu falei, irmão, por que vocês botam a faixa? Não, a gente só vai botar a faixa pra cima quando subir. Eu digo, então vocês vão ficar uns 10 anos aí com essa faixa de cabeça pra baixo. E aí, o Tite carrega isso, cara. Onde o Tite vai, você vê que ele bota o time ofensivo, tudo, mas tem gente que pega. É retranqueiro. Não, futebol vistoso, não sei o quê e tal. O próprio Abel também. Mas são 2 equipes assim que é a favorita a ganhar tudo aí na temporada. Vai ser essa briga boa, né? Aí a gente bota ali o Atlético Mineiro pra correr por fora. O Inter com os investimentos que foram feitos, mas no fundo, Palmeiras e Flamengo vai estar nessa. E aquilo que você falou, se abre 6 pontos, olha pro retrovisor, você vai dizer, pô, é o principal rival que está 6 pontos. E se o rival ganha, iguala. Para não deixar abrir. Vamos ver como. Eu tô ansioso para ver. Mas tem meu Bavi também, Bruno. Você falou que é o principal jogo da rodada. Tem Bavi, verdade. Tem o Bavi. Certo? E é no Barradão. E o Vitória tem batido no Bahia. Né? Tem, é dentro do Barradão. Então vai ser um final de semana atrativo.
Mauro, o que você espera para esse jogo? Você espera um jogo mais travado, com poucas oportunidades, um jogo aberto? Qual é a sua expectativa para esse Palmeiras e Flamengo? Assim, aberto, acho pouco provável. Não sei que, sei lá, sai o gol no começo, o jogo toma um outro rumo. Acho que é um jogo, vai ser um jogo mais estudado, um jogo de muita marcação. Não acredito em um jogo muito aberto, não. O último confronto dos dois, que foi lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou por 3-0, foi o único jogo que o Palmeiras, na reta final, que valeu o título brasileiro, o Palmeiras não foi bem. O Flamengo faz um gol e condiciona muito o jogo, né? O Palmeiras sai para o jogo, o Flamengo consegue várias jogadas de transição ali e que dão certo. Mas acho que vai ser, assim, é um jogo de começo de campeonato, né? Ou seja, não é uma decisão, mas pode ser uma decisão lá na frente. Então é o tipo do jogo que você começa a ter uma certa cautela. Eu não quero perder agora aqui, porque lá na frente esses 3 pontos podem fazer muita diferença. O empate você fica ali, não, empatou, tudo bem. Quando tinha a mão da Supercopa, eles jogavam abertão. Sim, é um jogo de festa. De festa, Pô, a Supercopa não é o título e tal. Então, esse jogo é mais travado que a Supercopa. Isso, é uma abertura de temporada e tal, todo mundo, né, voltando das férias, então você mais animadinho, né? No mundo inteiro é assim, né? Supercopa. Agora aí não, é o Brasileirão, e você pensa, pô, lá no final, por exemplo, o torcedor do Flamengo que pensa em ser campeão brasileiro, ele comemora a vitória do Inter sobre o Palmeiras ou acha ruim? Não sabe. Lá na frente pode ser que o Inter dispute o título com o Flamengo, pode ser que o Palmeiras esteja na frente, ninguém sabe. Para dar um exemplo só, né? Então, eu acho que deve ser um jogo bem estudado e até meio travado. Não acredito num jogo muito aberto, não. Não sei que circunstâncias modifiquem esse cenário, né? Acho que o Tite vai ser aí bem cauteloso desse jogo, não vai soltar o time dele, e o Abel também não vai querer que aconteça aquilo que ocorreu no Maracanã, quando ele perdeu por 3-0. Já tiveram esse confronto recente, Sim. Né? É bom lembrar. Já tem um histórico e tem já uma referência, né? Como foi. O Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2017. Sim, bastante tempo. São 5 jogos. E pelo Brasileirão, aqui está na pauta, e estava lembrando, acho que é isso mesmo, né? O Palmeiras nunca venceu o Flamengo pelo Brasileirão desde que o Abel assumiu. E acho que é isso mesmo, né? As vitórias foram foi na Libertadores, na Supercopa. Então, um teve ideal, o outro em Brasília. Realmente, pelo brasileiro, o Abel ainda não venceu o Flamengo, né? Mas nos duelos, assim, em números, pegar número frio sem considerar a final da Libertadores, que era um jogo mais importante, o Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Palmeiras, né? Se pegar só os números frios, né? Pegar os últimos jogos ali, quem ganhou mais, quem perdeu, né? Que aquela final é muito marcante, né? Foi o jogo mais importante. Mas o Palmeiras está com muita dificuldade de vencer o Flamengo. Piperno, o que você espera para esse jogo? Um jogo entre os dois grandes clubes do país. E realmente há um retrospecto favorável ao Flamengo, né? Nos últimos anos. No retorno do ano passado, o Flamengo voltou a vencer o Palmeiras nesse período. Aí teve aquelas derrotas na Supercopa e também na Libertadores, mas no Brasileiro é uma vantagem do Flamengo nesses duelos de pontos corridos. E o Kaique lembra aqui que o Palmeiras não vence no Maracanã, o Flamengo há 8 anos também. Mas o jogo agora em São Paulo, mas também tem o retrospecto geral tem sido favorável ao Flamengo, né? Mas nas decisões, teve a Supercopa, menos importante, e principalmente muito marcante a vitória do Palmeiras na Libertadores. O Flamengo em campo neutro. Né? O Palmeiras, uma vez que foi no Brasileiro de 2016, ainda tinha o Gabriel Jesus, ganhou o jogo do Flamengo em Brasília. Mas São Paulo, o jogo foi 1-1 no Allianz, quando o Palmeiras ganha o primeiro campeonato brasileiro dessa série de 4 que você citou. E eu acho que o Palmeiras está num momento complicado. O Palmeiras vem jogando mal em 2024, falo isso toda hora. O Palmeiras jogou bem pouquíssimas vezes. O Palmeiras jogou bem contra a Ponte Preta, contra o Corinthians durante uns 80 minutos naquele 2-2 e um pedaço do primeiro jogo contra o Santos ainda no comecinho do Campeonato Paulista, quando fez 2-0 e o jogo acabou 2-1 depois de umas mudanças infelizes que o Abel fez. O Abel tem sempre que falar isso com cuidado, porque depois você sabe como é, né? O pessoal entende fora de contexto e é sempre complicado isso. Embora eu admire muito o Abel, sempre faço essa ressalva, embora ele seja o maior vencedor em número de conquistas entre os técnicos do Palmeiras, não necessariamente o melhor, mas o maior vencedor. O Abel, ele passa pelo momento mais difícil na carreira dele no Palmeiras, mais até do que aquele período em 2021, quando sofreu uma série de eliminações, mas quando acontece aquilo, também era um time
físico e mentalmente esgotado e vinha de conquistas de Libertadores e Copa do Brasil, que dava também um respaldo muito maior para ele. Então tá aí, ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo. O Flamengo está tentando monitorar a contratação de Matheus Pereira. Será que vai vir? Não sabemos. E entre o jogo entre Tite e Abel Ferreira, Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai tomar uma chapuletada de 3-0. 2 gols do Pedro e um do De La Cruz. Para mim vai ser o resultado 3-0, de novo repetindo o mesmo placar do final do ano passado, na última rodada que eles se enfrentaram. O Flamengo vai manter aí a sua hegemonia em cima do Palmeiras, que como os jornalistas aí tentam falar que é rival, que não é verdade, tá? O Flamengo não tem rivalidade com o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, está muito abaixo do Flamengo. Eles tentam forçar rivalidade para mim não tem essa não. O Flamengo está muito superior. Então é isso. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de dar aquela moral, se inscrever no canal, deixar seu like para fortalecer nosso trabalho. Sempre está trazendo vídeo diário do Flamengo. Então curte, segue, compartilha e tamo junto. Tchau, tchau. Fui.